Bom, pessoal, bom dia. Eu estou aqui para gravar mais um vídeo sobre rede de suprimentos, tá? É, Nesse vídeo, eu quero fazer um exercício no qual a gente vai envolver uma nova variável, tá? Que é uma nova variável e uma nova restrição. A nova variável é o custo associado às instalações, o custo fixo da instalação, que a gente comentou na nossa aula teórica, tá? Na aula da segunda-feira. Então, toda vez que eu decido abrir uma nova fábrica ou abrir um novo centro de distribuição, existe um custo fixo associado a esse centro de distribuição, eh, a essa fábrica, tá? A gente vai incluir essa variável na nossa modelagem de rede de suprimentos, tá? E a gente vai decidir se a gente vai, né? A gente vai fazer um exercício aqui no qual a gente vai decidir quais fábricas a gente mantém abertas e quais fábricas a gente mantém fechadas e basicamente, os dois critérios de decisão são qual que é o custo variável eh, de transporte mais produto de cada uma das fábricas para cada um dos pontos de destino, uma coisa que a gente já vem fazendo, e qual que é o custo fixo de cada uma das fábricas, porque eventualmente eu posso ter um custo de transporte pequeno entre uma determinada fábrica e um ponto de destino, o que seria interessante para a minha rede, porém o custo fixo dessa fábrica pode ser muito elevado e isso torna essa fábrica menos competitiva. Então, como é que eu equalizo, né? Como é que eu otimizo uma rede de suprimentos na qual eu tenha essa variável adicional de custo fixo da fábrica, tá? Eu já vou mostrar o exercício, mas antes disso eu quero mostrar aqui o livro do Chopra, tá? Porque o exercício que a gente vai fazer está bem explicadinho no livro do Chopra, tá? Esse livro aqui, essa tela que vocês estão vendo, tá? Deixa eu só conferir se é essa tela. Vocês estão vendo exatamente a tela do livro, tá? É do livro do Chopra, que está disponível na biblioteca virtual da FGV, tá? O link para acesso tá lá para acesso ao livro está lá no sílabus, tá? E aqui vocês vão ver que da página 132, aqui, ilustramos os modelos de otimização de redes relevantes usando o exemplo de dois fabricantes de equipamentos de telecomunicação por fibra ótica. Tanto a Telecom One quanto a HiOptic, que são fabricantes da mais nova geração, parará, parará, parará. É exatamente esse exercício que a gente vai fazer. E ele explica o passo a passo de como fazer esse exercício aqui, teoricamente. Tá? E eu vou mostrar na prática no Excel. Tá? Então está aqui ó, toda a explicação, página 133, de como construir, tá? Esse exercício, tá? Inclusive aqui com o Excel, tá? Então são 4 páginas aí, ó, tá? Onde você tem a resolução do exercício, tá? Que é a montagem do solver, tá? E vamos ver a resposta final lá na frente. Aqui, determinação do que vai ficar aberto, o que vai ficar fechado. E o custo logístico total aqui, 47 milhões de dólares, tá? A gente vai fazer esse exercício na prática aqui no Excel, certo? Beleza, deixa eu projetar aqui o Excel. Ok. Bom, tá aqui o exercício da Telecom One e HiOptic. Telecom One e HiOptic são duas fabricantes, tá, de equipamentos de telecom nos Estados Unidos, tá? A Telecom One tem foco na metade leste do país, possuindo fábricas em Baltimore, Memphis e Wichita. Essas fábricas atendem os mercados de Atlanta, Boston e Chicago. A HiOptic se concentra na metade oeste do país, possuindo fábricas localizadas em Cheyenne e Salt Lake City. Essas fábricas atendem os mercados de Denver, Omaha e Portland. As capacidades de cada fábrica, a demanda de cada mercado, os custos variáveis de produção e transporte para 1.000 unidades e os custos fixos estão apresentados na tabela 1. Então aqui a gente tem, né, as fábricas, né, ou melhor, os municípios onde as fábricas estão localizadas, a empresa que é proprietária da fábrica, então a fábrica de Baltimore, que é da Telecom One, a fábrica de Cheyenne, que é da HiOptic, e assim por diante. Aqui os custos de produção e de transporte por 1.000 unidades de produto. Então, para eu levar 1.000 unidades de produto de Baltimore para Atlanta, considerando o custo de transporte e
custo de produção, eu vou gastar 1.600 e, perdão, 1.675.000 dólares, né? Esses valores estão em milhares, né? Estão em mil, tá? E por aí vai. E aqui a gente tem nessa coluna capacidade mensal de produção das fábricas, Baltimore, Cheyenne e assim por diante. E a gente tem o custo fixo de cada uma dessas fábricas, tá? Em milhares de dólares e produção em milhares de unidades. Então, Baltimore, por exemplo, tem capacidade de produzir 18 mil unidades. Custo fixo da fábrica, 7.650.000 dólares. Bom, em um processo de M&A, a Telecom One e a High Optic se fundiram, formando a empresa Telecom Optic. A administração da nova organização acredita que haverá benefícios significativos se as duas fábricas forem unidas adequadamente. A Telecom Optic terá 5 fábricas, com as quais atenderá a 6 mercados. Os executivos estão discutindo se todas as 5 fábricas são necessárias. Ou seja, será que a gente mantém essas 5 fábricas ou a gente pode fechar alguma delas para atender as demandas dos mercados-alvo? Elas alocaram, ou eles alocaram, uma equipe de cadeia de suprimentos para estudar qual seria a rede de suprimentos ideal para a nova empresa, ou seja, quais fábricas poderiam ser mantidas e quais deveriam ser fechadas. Com base no problema apresentado, determine quais fábricas devem permanecer abertas e quais devem ser fechadas, considerando o menor custo logístico total. Quais dessas a gente deve manter abertas e quais dessas a gente deve manter fechadas. Qual é a quantidade de produto a ser fornecido por fábrica para cada mercado-alvo, considerando o menor custo logístico total? Qual é o menor custo logístico total com base na configuração acima e quais são os custos fixos e variáveis que compõem o custo logístico total, tá? Bom, resolução, né? Como é que a gente começa a resolver esse problema? O pontapé inicial da resolução desse problema se dá da mesma forma que que a gente fez para os outros exercícios, tá? Então, só que aqui com uma vantagem, né? Aqui ele já está me dando o custo do produto, tá? Com o frete. Então, eu não preciso criar uma tabelinha para adicionar o valor do frete e encontrar o custo do produto CIF. Ele já está me dando o custo do produto CIF entregue nos destinos, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui, na verdade, é, primeiramente, emprestar essa tabela, tá? Copiá-la aqui, tá? Eu vou apagar os valores, tá? Da tabela. Aqui as células estão formatadas na linguagem contábil, eu vou botar em número, tá? E eu vou criar essa tabela, computador um pouquinho lento, vamos esperar um pouquinho, tá? Uma travada aqui, vamos ver se eu consigo novamente. Pronto. Usar separador de milhares, tá? O que que eu quero com essa tabela, tá, pessoal? É que ela me entregue as quantidades enviadas de cada origem para cada destino, tá? Ou seja, eu estou pulando uma etapa, que é a etapa que seria a etapa de formatação dessa tabela, né, dos custos do produto, do custo do produto CIF destino, né, ou CIF, né? CIF destino é uma redundância, tá? Porque o exercício já me dá essa tabela, já me dá essa informação. Então eu quero agora, eu pulo essa etapa e vou direto para uma tabela que me entregue, que vai me entregar as quantidades que eu vou enviar de cada origem para cada destino e, obviamente, aqui, né, eu vou apagar esse demanda mensal e vou botar aqui total enviado para cada destino, tá? E eu vou fazer a soma, tá, do total enviado para cada destino. Então, quanto que eu vou enviar de Baltimore, Cheyenne, Salt Lake City, Memphis e Wichita para Atlanta, para Boston, para Chicago e assim por diante, tá? Bom, eu sei, né, que o total enviado para cada destino tem que ser igual à demanda de cada destino. Isso aqui vai aparecer lá no meu solver restrição 1, tá? Restrição 1. Beleza. Posso até botar aqui, ó, para não confundir, ó. Vou botar aqui. Revisão, anotações, tá? Vou botar aqui. Restrição, restrição número 1, tá? É, quan- quantidades enviadas de cada origem, ou melhor, quantidades enviadas para
cada destino igual à demanda de cada destino, tá? O que eu estou falando é basicamente, né, o que eu estou falando é que isso daqui tem que ser igual a isso daqui, tá? Bom, eu tenho capacidade máxima de produção, portanto, eu vou ter uma outra restrição que é as produções, né, os envios de cada origem não podem ser superiores às capacidades máximas de produção. Portanto, eu vou abrir aqui uma coluna, tá? Vou mesclar aqui essas células, tá? Então, produção por fábrica, ou envio por fábrica, fábrica poderia ser também, tá? Então, produção por fábrica, tá? Fazer a soma de cada fábrica aqui, ou seja, quanto que Baltimore vai enviar para Atlanta, Boston, Chicago, Denver, Omaha e Portland. Mesmo raciocínio para todas as outras fábricas, tá? Beleza. Bom, se a gente não tivesse a questão do custo fixo, o problema estava praticamente resolvido, né? O que que eu teria que fazer aqui? Produção por fábrica menor do que a capacidade mensal de produção. Só que aqui eu quero decidir quais dessas fábricas eu preciso manter aberta e quais dessas fábricas eu posso fechar. Então, para isso, eu tenho que considerar o custo fixo de cada uma delas, tá? Bom, como é que eu vou incluir isso na minha modelagem, pessoal? Aqui é muito importante a gente prestar atenção nesse passo a passo, né? Rede de suprimentos você pode modelar de N maneiras. Você pode pegar esse exercício e utilizar a sua própria lógica para tentar encontrar a resposta. O que eu vou mostrar aqui é uma lógica semelhante, tá? Não é igual ao que está sendo apresentado. A lógica não é igual à que está sendo apresentada no livro do Chopra, mas é muito semelhante. A mesma linha, mas não está exatamente da mesma forma que está apresentada no livro do Chopra. Na minha opinião, essa maneira que eu vou apresentar ela é mais fácil do que o que está apresentado no livro do Chopra, mas você pode escolher. Como é que a gente vai lidar com esse custo fixo, tá? Então veja só, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro, tá, abrir uma coluna do lado da produção por fábrica, tá? E vou chamar essa coluna de aberto ou fechada. Fechada. Aberta ou fechada. Aberta ou fechada. O que que significa essa coluna aberta ou fechada? Aqui é a decisão, tá? Vou até botar aqui. Decisão de fábrica. Aberta ou fechada. Essa coluna vai identificar quais fábricas eu vou manter abertas e quais fábricas eu vou manter fechadas. E como é que eu vou fazer isso no meu modelo matemático? Fábrica aberta vai ser identificado com o número 1. Fábrica fechada vai ser identificada com o número 2. Tá? Então, é, deixa eu copiar aqui a formatação dessa célula. Tá? Isso daqui, para mim, vai ser células. E esse daqui, na verdade, é um conjunto de células variáveis, assim como as quantidades enviadas de cada origem para cada destino. É o modelo que eu estou montando que vai me dizer quanto eu vou enviar de cada origem para cada destino e quais fábricas eu vou manter abertas e quais fábricas eu vou manter fechadas, tá? Pois bem, eu vou abrir agora uma terceira coluna aqui, tá? E vou chamar de capacidade das fábricas abertas. Capacidade de produção de produção das fábricas abertas. O que que significa isso? Nessa coluna, pessoal, eu vou estabelecer o seguinte: eu vou estabelecer qual é a capacidade máxima das fábricas que vão ficar abertas, tá? O que que eu fiz aqui? Eu multipliquei a decisão de abrir ou fechar a fábrica pela capacidade máxima de produção da fábrica, tá? Então, olha só. Se a fábrica 1, ou, perdão, se a fábrica de Baltimore estiver fechada,
eu vou ter um zero aqui indicado pelo meu solver e a capacidade de produção dessa fábrica vai ser zero, porque zero vezes 18 mil unidades é zero. Se a fábrica de Cheyenne ficar aberta, o solver vai me indicar 1 como fábrica aberta aqui, e ele vai me dizer, olha, a capacidade máxima de produção dessa fábrica é 24 mil unidades, que é basicamente 1 vezes 24, tá? E assim sucessivamente, tá? Na bem da verdade, eu não vou comparar a produção aqui por fábrica com a capacidade máxima de produção. Eu vou comparar a produção de cada uma das fábricas com a capacidade máxima de produção das fábricas abertas. É dessa maneira que eu vou linkar a variável produção por fábrica com a restrição capacidade máxima das fábricas com decisão de abrir ou fechar as fábricas. Se eu fizesse essa comparação de produção com capacidade mensal de produção das fábricas, eu excluiria a decisão de aberto ou fechado e o meu solver, portanto, não conseguiria decidir em relação a quais fábricas ele manteria aberta e quais fábricas ele manteria fechado. Tá? Então, por isso que eu preciso cruzar os dados de capacidade de produção com a decisão de abrir ou fechar a fábrica, porque daí sim eu posso dizer para o solver, eu só quero produzir nas fábricas abertas e, para as fábricas abertas, eu quero que a produção seja menor ou igual à capacidade máxima das fábricas abertas. Tá? Bom, se a gente for enumerar o que é variável e o que é restrição aqui, a gente já identificou uma restrição aqui, né? Restrição 1, as quantidades enviadas para cada destino tem que ser igual às demandas de cada destino. Restrição 2, a produção, a produção, restrição 2. Produção de cada fábrica tem que ser menor ou igual à capacidade máxima das fábricas abertas. Ou seja, tem que ser menor ou igual a isso daqui, tá? Restrição 3. Tem uma outra restrição aqui, ó, tá? Relacionada à decisão de abrir ou fechar a fábrica. Lá no solver, eu vou indicar que as células aqui de aberto ou fechada, né, elas são binárias, tá? Então, restrição número 3, tá? Aberto ou fechado igual a binário, tá? Ou seja, essas células elas têm que ser zero ou 1, tá? E eu acho que é isso aí. Então a gente vai ter 3 restrições, tá? E a gente vai ter esse conjunto de células variáveis, que eu vou deixar em cor amarela, e esse conjunto de células variáveis, que eu vou deixar em cor amarela também, tá? Então, o meu solver vai trabalhar com essas células e com essas células para determinar o meu custo logístico total menor possível e determinar quais fábricas eu vou manter abertas ou fechadas e qual que vai ser a produção de cada uma delas, tá? Beleza, última parte, né? O nosso custo logístico total. O que vai ser o nosso custo logístico total aqui, tá? Bom, nosso custo logístico total, pessoal, aqui vai ser formado por dois custos separados, que vão ser vai ser o custo variável total, que está associado, tá? Eu vou botar aqui VCV total, tá? Que vai estar associado, a gente já conhece ele, na verdade, né? Já sabe trabalhar com ele, que basicamente vai ser a soma dos produtos das quantidades enviadas de cada origem para cada destino com os custos variáveis CIF, tá? Então vai ser um somar produto, tá? Das quantidades enviadas de cada origem para cada destino, ponto e vírgula, custo CIF de cada origem para cada destino. Portanto, né, só para a gente exercitar um pouco mais o que a gente já vem fazendo, né? Se eu pegar aqui, tá? Atlanta, enviar de Cheyenne para Atlanta, sei lá, 30
1.000 unidades, 30.000 vezes 1.460, 43.800, tá? Se eu enviar mais 20.000 unidades de Salt Lake City para Chicago, vai ser 30.000 vezes 1.460 mais 20.000 vezes 1.425, tá? E assim vai indo, tá? Só que além disso, né, o meu custo logístico total também é função do custo fixo total da rede. O que é o custo fixo total da rede? Aqui é uma novidade, né? O custo fixo total, bom, o custo fixo de uma fábrica, Baltimore, por exemplo, 7.650.000. Cheyenne, 3.500.000, tá? E assim vai. Se todas as fábricas fossem ficar abertas, o meu custo fixo total seria basicamente a soma dos custos fixos totais. Seria isso daqui, tá? 22 milhões de reais de custo fixo total. Só que nem todas as fábricas vão permanecer abertas. Algumas vão permanecer fechadas, tá? Então, a bateria está acabando aqui. Então, como é que a gente resolve essa questão? Só um minutinho, deixa eu botar o carregador de bateria, senão a gente corre o risco de parar a gravação no meio. Bom, voltando aqui, então como é que a gente lida, né, com o custo fixo total da rede, considerando que algumas fábricas vão ficar abertas e outras vão ficar fechadas, tá? Mesma coisa, da mesma maneira que a gente lida com os custos variáveis totais, ou seja, somar produto, tá? Somar do custo fixo de cada uma das fábricas, ponto e vírgula, decisão de abrir ou fechar uma fábrica. Por exemplo, né? Por exemplo, se a fábrica de Cheyenne ficar aberta e se a fábrica de Cheyenne ficar aberta, o nosso custo fixo total vai ser 1 vezes 3.500. Se além da fábrica de Cheyenne, a fábrica de Memphis ficar aberta também, o nosso custo fixo total vai ser de 7.600.000, que é basicamente 1 vezes 3.500 mais 1 vezes 4.100. Tá? Então, na medida em que eu for decidindo quais fábricas eu mantenho abertas e quais eu mantenho fechadas, eu vou encontrando o custo fixo total da rede. Tá? E, obviamente, nosso custo logístico total é a soma dos nossos custos. Nosso custo logístico total é a soma dos nossos custos variáveis totais com os custos fixos totais. O problema acabou, pessoal, né? O que a gente faz agora? Dados, solver. O que eu quero? Eu quero minimizar o meu custo logístico total, tá? Alterando quais células? Alterando as quantidades enviadas de cada origem para cada destino. Aqui a gente pode segurar Ctrl, estou segurando a tecla Ctrl, e eu seleciono aqui também a decisão de abrir ou fechar fábricas. Tá? Então você vê que ele bota aqui, né, D33, aí 37, D33, aí 37, ele bota um ponto e vírgula, depois o K33 a K37. Beleza, venho aqui na setinha, abro novamente a janela do solver, tá? Quais são as restrições? A gente já botou as restrições no próprio corpo do exercício, né? Eu quero que isso daqui seja igual a isso daqui, as quantidades enviadas para cada destino sejam iguais às demandas de cada destino. Vou adicionar aqui. Eu quero que a produção por fábrica seja menor ou igual à capacidade máxima de produção das fábricas abertas. Tá? Então, decisão, produção por fábrica menor ou igual à capacidade máxima de produção das fábricas abertas. Adicionar aqui. E eu quero que a decisão de abrir ou fechar uma fábrica seja uma variável binária. Ok. Método de solução, LP simplex, GRG não linear só para métodos de previsão de demanda. Resolver. O solver encontrou uma solução. Parará, parará, parará.
Ok. Vamos ver o que ele encontrou. 47.401 ou 47.401.000 dólares, tá? Sendo 32 milhões de custo fixo, 15 milhões de custo variável, mantendo as fábricas de Memphis, de Baltimore e de Cheyenne abertas, rodando a 10 mil em Baltimore por mês contra 18 mil de capacidade, 24 mil por mês contra 24 mil de capacidade em Cheyenne e 22 mil por mês contra 22 mil por mês de capacidade máxima em Memphis, tá? Tá aqui o nosso exercício concluído, tá? Nosso exercício concluído, batendo aí com as respostas do livro, tá certo? Bom, a gente basicamente, com esse exercício, a gente liquida é, todas as possibilidades que a gente vai ver dentro desse bloco, o bloco 4 de rede de suprimentos, é, de tipos de exercício. Então a gente vai agora só, né, pensar em outros cenários, né, de outros exercícios, mas utilizando custos variáveis e custos fixos. Obviamente que a gente vai avançar um pouco em termos de complexidade, né, na nossa aula, principalmente da quinta-feira, tá? E eu vou procurar gravar um vídeo para vocês também com esses exercícios um pouquinho mais complexos para que vocês possam praticar, tá bom? Beleza? É isso aí. Obrigado aí pela atenção de vocês e tenham um excelente final de semana e bons estudos. Um abraço. Tchau, tchau.